Programa Saúde, Prosa e Café. Apoio Café Gema de Minas, o tradicional aroma de café da fazenda. E em MED, Saúde e Segurança do Trabalho. Olá pessoal, vamos começar agora mais um Saúde, Prosa e Café. Hoje novamente aí com a geriatra, a doutora Raíssa Caterine. Vamos falar inclusive sobre a temática dos idosos, que foi tema da redação do Enem 2025. Quero salientar também para você de casa que inclusive esse ano foi um número expressivo de idosos fazendo o Enem. Que maravilha! Então, achei assim de bom tamanho convidar a doutora Raíssa, que é geriatra, para falarmos sobre idosos, né? E que alegria saber que eles estão querendo, né, ter mais conhecimento, buscar novos horizontes. Então, de parabéns, não é mesmo, doutora Raíssa? De parabéns, e não podem ficar parados, né? E a gente precisa refletir sobre isso, né? Os desafios que os idosos enfrentam e como que nós, como sociedade, o Estado, podemos acolher melhor essa parcela crescente da população, né? Que a gente sabe que em alguns anos vão ter mais idosos do que crianças e adolescentes. Por isso que eu gosto de Saúde, Prosa e Café, viu? A gente bate um papo, conversa, toma aquele cafezinho, né, para dar uma animada nos ânimos, inclusive, e abordar várias questões importantes. Então, vamos começar, né, doutora Raíssa? Primeiramente, eu quero saber o seguinte: quais os principais desafios que os idosos enfrentam hoje em dia? Então, são muitos os desafios que os idosos enfrentam, sociais, econômicos, culturais, relacionados à saúde, né? A gente sabe que muitos têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde mesmo, a demora de marcação de consultas, exames, isso atrasa o tratamento, né? Dificulta. Tem a questão do preconceito contra a idade, que é o etarismo, que a gente vê muito no ambiente de trabalho, na mídia. Então, esses idosos são vistos como incapazes, né? São descartados, sofrem exclusão até mesmo dentro da família, né? Isso é muito triste. E na questão da saúde, a gente sabe que tem um aumento da prevalência, né, de doenças crônicas, problemas de visão, catarata, problema de audição, risco de quedas, acidentes domésticos, a falta de suporte familiar, a insuficiência familiar, né? E a questão do isolamento e da solidão, que é uma condição que se agravou depois da pandemia, né? E isso afeta também a saúde mental do idoso. Gente, o idoso realmente tem que ter um olhar generoso para o idoso. Eu acho que não foi à toa que escolheu essa temática para esse Enem 2025, não. E como a medicina, doutora, pode ajudar a melhorar, né, a qualidade dos idosos? Então, a medicina, principalmente a medicina geriátrica, né, pode ajudar a melhorar a qualidade de vida desses idosos, porque a gente faz uma abordagem ampla, né, do ponto de vista médico, social, psicológico, funcional. Então, a gente tenta identificar os principais problemas que afetam a saúde do idoso. E aí a gente vai ajustar as medicações, né, rever essas medicações, propor um plano de cuidados para melhorar a mobilidade, a funcionalidade daquele idoso, focar na prevenção, né, então orientar hábitos de vida saudáveis, a vacinação, no diagnóstico precoce de doenças, no tratamento específico, né, dessas doenças relacionadas à idade e orientando e dando suporte à família e aos cuidadores, né? Então, o geriatra ele não atua sozinho, a gente conta com uma equipe multiprofissional para isso, né? Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, para melhorar a qualidade de vida desse idoso. Eu quero, inclusive, salientar aqui uma pergunta que eu tive aí pelo Instagram. Coloquei uma enquete e teve uma das pessoas lá, dos seguidores, que perguntaram quais são as principais doenças crônicas que afetam os idosos e como podem ser prevenidas e tratadas. Eu achei interessante estar colocando aqui para você, Raíssa. Sim. Então, as principais doenças que afetam os idosos é a hipertensão, diabetes, né, outras cardiovasculares, né, infarto, AVC, as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, doenças ósseas, né, artrose, osteoporose, problemas pulmonares, né, a doença pulmonar obstrutiva, pneumonias, doenças mentais, né, como a depressão. Então, são uma série de problemas que afetam o idoso e a gente precisa estar atento e orientar, né, como que a gente pode prevenir essas doenças, né, inclusive também câncer, né, alguns tipos de câncer são mais frequentes, né, com a idade, pulmão, próstata, né, mama,
do intestino, né? Então, a pessoa precisa ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, a gente orienta uma alimentação balanceada, né? Atividade física, evitar o excesso de fumo, de bebida alcoólica, manter um acompanhamento médico regular, né? Com consultas, exames de rotina, preventivos, manter o cartão vacinal em dia e praticar também atividades que estimulem a mente, né? Atividades de lazer e convívio social, porque isso é importante também para a saúde mental, né? Então, inclusive, dentro do contexto aí das perguntinhas que eu recebi via Instagram, para a pauta aqui do Saúde, Prosa e Café, tem também essa que eu achei até interessante, que vem aí ressaltar mais ainda a sua colocação, que é como a solidão e o isolamento social afetam a saúde mental e física dos idosos. A solidão, né, e o isolamento social são fatores de risco, né, para o desenvolvimento de ansiedade, depressão, inclusive até demência, né, como a doença de Alzheimer. Além do que, a solidão também está relacionada ao desenvolvimento de doenças cardíacas, inclusive, né, pode levar à inatividade física, ao sobrepeso, e aquele paciente com falta de motivação, né, ou medo de cair, isso prejudica mais ainda a massa muscular dele, então piora a mobilidade. E pacientes também, né, nesse contexto de solidão, isolamento, podem desenvolver comportamentos de risco também, né? Maior consumo de bebida alcoólica, né? De fumo, e tudo isso vai afetar de forma negativa a saúde. Tudo, então, na vida tem que ser feito com muito equilíbrio, né? O álcool, por exemplo, né? Se a pessoa consumir, não é bom nem consumir, mas se consumir com consciência, né? Fumar, jamais, eu sempre, nossa, desde criança, sempre fiquei, eu nunca gostei desse hábito do fumar. Não gostava nem de ficar perto de gente fumando, até porque sentia uma falta de ar incrível. Assim, aquele cheiro me matava. Mas hábitos que a gente tem que tirar da vida da gente para viver com qualidade. Continuando aí nossa entrevista com a doutora Raíssa Caterine, agora eu quero saber, doutora Raíssa, quais as melhores estratégias, na verdade, né, para promover a independência e a autonomia dos idosos? Para promover independência e autonomia, a gente precisa cuidar do corpo e da mente, né? Então, se a gente quer envelhecer bem, a gente tem que preocupar com isso desde antes. Então, a gente precisa, né, ter reserva cognitiva e reserva muscular, né? A gente fala de poupança muscular, porque a independência é a capacidade de execução, né, de fazer algo com os próprios meios. E a autonomia é a capacidade de decisão, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né, e cognitiva. Então, ler, aprender coisas novas, né? Seja um idioma novo, tocar um instrumento, culinária, arte, estudar, praticar atividades físicas, né? Academia, pilates, dança, jogos, e manter hábitos de vida saudável, uma boa alimentação, fazer um acompanhamento médico regular, né? Com consultas, exames preventivos, evitar o excesso de bebida, como a gente já salientou, né? E o fumo, manter o cartão vacinal em dia, e o convívio social, que é muito importante, né? Então, a gente precisa também fortalecer os vínculos, né, familiares, com os amigos. Tudo isso contribui para o envelhecimento saudável. E agora, né, eu vou de break. Nós vamos de comercial aí e depois voltaremos novamente conversando com a doutora Raíssa Caterine, que é geriatra, parceira do Saúde, Prosa e Café, para dar aquela dica para você aí de casa. Voltando aí do intervalo, eu e a doutora Caterine tomamos aquele cafezinho, batemos mais um papo e vamos continuar a entrevista para você aí de casa. E a pergunta é a seguinte: a tecnologia é boa para os idosos? De que forma ela pode ajudar? A tecnologia é boa para os idosos, pode ser muito útil, né? A gente sabe que muitos têm dificuldade, né, com a tecnologia, não estão familiarizados, né, com isso, mas a tecnologia ela fornece entretenimento e também pode ajudar a estimular a mente, né, o cérebro do idoso, né, com jogos, conteúdos educativos, cursos online. A tecnologia também combate o isolamento e a solidão, né, porque conecta pessoas, então através de videochamadas, redes sociais, também no
contexto de monitoramento da saúde, né? A gente sabe que tem aparelhos que o idoso pode monitorar em casa mesmo, a pressão, a glicose, os batimentos cardíacos, a oxigenação, a qualidade do sono. E também os idosos que têm uma dificuldade, né, de acesso ao serviço de saúde, uma dificuldade de locomoção, a tecnologia pode ser útil porque a gente tem a telemedicina, né? Então, o idoso que não pode ir até o consultório pode fazer consultas online. Olha que maravilha, né? Também em casa, né, no ambiente doméstico, a tecnologia ajuda o idoso na questão da locomoção, porque a gente tem sensores de movimento, dispositivos de iluminação automática, como a gente comentou também, né, os auxiliares, como a Alexa também, que pode ajudar muito, né, com lembretes, chamadas de emergência. Tem aplicativos que podem estar lembrando esse idoso de tomar as medicações no horário correto. Então, tudo isso facilita a independência e dá tranquilidade para o idoso. A gente sabe que daqui cerca de 2 anos nós vamos ter mais idosos do que jovens, né, no Brasil. Vai ser um país de idosos, né? São números já constatados aí. O que você acha disso? Então, por isso mesmo, a gente precisa preocupar, né, com esse futuro. O que é que a gente pode fazer, então, para acolher essa população que está crescendo? Então, como que a gente pode inserir melhor esse idoso, né? O idoso tem que mudar sua rotina de vida, né? Encontrar novas formas de estar inserido na sociedade, né? Mudar seus hábitos de vida, familiarizar com essa questão da tecnologia e a questão financeira também, né? Que muitos idosos dependem exclusivamente da aposentadoria, né? Então, eles acabam tendo que fazer outras coisas para aumentar a renda e se sentir útil. E a gente tem que alertar a população também que o idoso precisa ser valorizado, né? Que ele contribuiu e ainda pode continuar contribuindo para a sociedade. Aí, mais uma vez, eu ressalto aí como que o Enem foi cirúrgico nessa abordagem sobre o idoso. E, doutora, como a família e os cuidadores podem apoiar os idosos em suas necessidades diárias? Então, a família e os cuidadores, eles têm um papel essencial, né? Eles que vão dar o conforto, o apoio necessário, né? Ali através da presença, do afeto, do carinho, né? A família é responsável, né, pelas necessidades básicas do idoso, higiene, alimentação, medicação, acompanhar nas consultas. E, porventura, aquele idoso que não está mais conseguindo realizar uma atividade, né, de sua vida diária, alimentação, né, higiene, locomoção, aí entre os cuidadores, né, ajudando esses idosos, né, na sua independência. Então, eles têm um papel essencial, mas a gente sabe que muitos não estão preparados para isso, né? Até uma preocupação nossa dessa nova geração, né? Será que eles estão preparados para cuidar, né, dos pais? Então, a gente vê que muitos não têm tempo, condições financeiras mesmo, psicológicas, né, para cuidar desse idoso. O idoso acaba não tendo com quem contar. E está acontecendo também aquela questão de muitos filhos com uma idade assim já bom de estar cuidando dos pais, estão dependendo deles. É verdade, né? E aí é uma situação complicada para a gente, porque aí os idosos, né, que precisam de cuidados têm que cuidar dos filhos também, né? Então, quem é que cuida de quem, né? Aí fica difícil, né? O filho não cuida do cuidado com os pais, vamos dar esse exemplo, ou avós, nesse contexto, e às vezes volta para casa dependendo da renda familiar do idoso. Uhum. E aí o idoso precisa se virar, né, para sobressair, porque o idoso ele tem esse pensamento também, né, de ser o provedor, não deixar a família na mão, né, mesmo que ele está numa situação muito difícil, ele ainda se desdobra todo para dar essa atenção para a família, né? A gente vê muito isso, né, no consultório. Então, uma mãe, né, que tem 10 filhos, né, que passa muita dificuldade, mas tem um filho, né, que depende da renda, né, que tem problemas de saúde também, então ela se desdobra toda para dar atenção àquele filho e acaba que os outros também ficam um pouco revoltados com essa situação, né? Mas mãe é mãe, né? Ela não vai deixar de fazer o papel dela. O papel dos pais não é fácil, né? Mas é algo que Deus deu para a vida, né, da gente, que a gente tem que receber e agradecer, porque a família é um presente, né? Continuando a entrevista aí com a doutora Raíssa Caterini, uma pergunta aí sobre a questão dos principais mitos e equívocos sobre o envelhecimento e como eles podem ser combatidos.
Então, um mito muito comum é que envelhecer é sinônimo de doenças. E a gente sabe que não, é possível envelhecer com saúde se a gente tiver bons hábitos de vida. Outro mito é que esquecer é normal da idade. A gente sabe que com o envelhecimento ocorrem diversas mudanças, né? Inclusive alterações neurológicas, mas nem sempre vão comprometer a memória. Aquele esquecimento, né, frequente, que está afetando ali a rotina do idoso, né? Que o idoso está tendo dificuldade nos seus afazeres, ele está muito repetitivo. Isso é um problema e deve ser investigado. Outro mito é que idoso não tem vida sexual ativa. A gente sabe que com o envelhecimento acontecem mudanças hormonais que podem afetar a sexualidade, mas o idoso pode ser, né, sexualmente ativo, porque isso depende mais da saúde do que da idade. E outro mito é que dor, né, sentir dor é normal da idade. Não é. A dor está relacionada com problemas, né, nos ossos, músculos, nervos, tendões, né, por exemplo, a osteoartrose, né? Então isso precisa ser combatido, né? O idoso não deve se acostumar a sentir dor, precisa ter sua dor investigada e tratada. Então, assim, eu quero deixar claro que envelhecer não é um problema, é uma conquista, né? Então, muitos veem isso como um problema mesmo, e a gente precisa mudar essa mentalidade das pessoas, né? Alguns chegam falando assim, ai, a idade chegou, como se estivesse no fim, né? E não é o fim, é uma nova fase. Então, a gente tem que aprender, né? Tem que estar preparado para essa nova fase e viver da melhor forma possível, porque é possível envelhecer com qualidade de vida, né? Envelhecer não é o oposto de viver, né? Continuar vivendo, às vezes até mesmo com mais clareza do que realmente importa. Gostei, viu, da sua colocação, doutora. Achei, assim, brilhante. E para finalizar nossa entrevista, nosso tempo aí exaurindo, né? Mas com certeza teremos outras oportunidades para falar de várias outras temáticas. Finalizando aí, o que podemos aprender com os idosos sobre a questão da resiliência, da adaptação e sabedoria? A gente vê a resiliência no idoso, né, na capacidade de superar inúmeras adversidades, né? Então, o idoso passa por problemas de saúde, né, limitações físicas, perda de entes queridos, e mesmo assim eles enxergam, né, esses desafios como uma oportunidade de crescimento, né, de aprendizado. Então, mesmo diante de muitas dificuldades, esses idosos ainda mantêm um pensamento positivo, né, e a capacidade de adaptação, né? Então, como eu falei, mudando, né, sua rotina, adquirindo novos hábitos de vida, né, encontrando novas formas de participar na sociedade. Então, a gente pode aprender muito com isso. O idoso, né, viveu várias fases da vida, então ele tem muita experiência para passar para a gente, né? Então, são lições valiosas, né, para gerações futuras, né, suas histórias, seus conhecimentos. E este foi o Saúde, Prosa e Café dessa semana. Semana que vem estaremos novamente com você aí de casa.